Oi pessoal, vocês sabem que na vida tudo tem a primeira vez e esta é a primeira vez aqui neste canal, depois de 300 e sei lá quantos vídeos, que eu vou falar de um mangá. Sim, nós vamos falar de Boa Noite Pum Pum, que foi a primeira vez também que eu comprei. Fui na livraria, comprei, mostrei as fotos no Telegram e quando eu mostrei que eu estava comprando essa mangá aqui, muita gente no grupo do Telegram recomendou que eu comprasse e lesse e que eu ia gostar bastante. Eu estou falando de Boa Noite Pum Pum do japonês Inio Asano, lançado aqui no Brasil em 7 volumes, inclusive está ganhando novas reimpressões, parece que alguns desses volumes estavam esgotados, e agora você já encontra mais facilmente aqui, lançado pela editora JBC, e a gente vai falar desta HQ, aliás, deste mangá, logo depois da vinheta. Vamos relevando aí, que é a primeira vez que eu estou falando de um mangá aqui no canal. E a gente vai falar logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, eu vou pedindo para você dar o like no canal e conhecer o nosso grupo no Telegram. A gente bate um papo diariamente lá no nosso grupo no Telegram, fica uma comunicação mais rápida e aproveite também para se inscrever aqui no canal. Tudo isso, eu reforço, são ações muito importantes que você pode fazer e nos ajuda aqui no Seleção Literária. O que é que nós temos aqui neste primeiro volume amarelinho de Boa Noite Pum Pum do Inio Asano? Pum Pum é um pré-adolescente, né, que está vivendo ali todos aqueles dramas dessa transição entre a saída da infância, se tornando um adolescente, passando por aquele turbilhão clássico de mudanças corporais, psicológicas, que geralmente as pessoas sentem, né? Descoberta da sexualidade, desestruturação familiar. O Pum Pum é testemunha do péssimo momento em que os pais dele estão vivendo, de muita discussão, de muita briga dentro de casa, o pai com problemas com bebida, a mãe com problemas depressivos, e nesse cotidiano complicado ele acaba vivendo com um tio, que é irmão da mãe dele, em que não faz muita coisa da vida. E na escola ele conhece uma aluna novata, a Aiko Tanaka, e que ele se apaixona, tem um amor ali platônico por essa menina, e a partir disso ele começa a ter seus dias pensando e priorizando sempre essa sua paixão, esse seu amor adolescente, seu amor juvenil por essa nova aluna. E claro, nesse turbilhão todo de emoções, ele sente vergonha de si mesmo e se sente inadequado socialmente falando ali nessa realidade que ele vai vivendo entre a escola, a família e essa paixão pela Aiko Tanaka. Essa é uma mangá com uma temática muito universalista, né? Apesar de a gente estar imersos aqui a um cotidiano de um adolescente japonês, de uma classe média japonesa, e que a gente, quando eu falo cotidiano mesmo, a gente acompanha ele acordando, indo para a escola, tendo o seu dia a dia na escola com os amigos, depois retornando para casa, tendo aquele período entre o período que retorna para casa até o dia seguinte, a gente acompanha realmente esse cotidiano clássico. E essa repetição, essa falta do que fazer, esse tempo ocioso, é a armadilha perfeita para o Pum Pum alimentar várias de suas questões. O que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou amado? Será que os meus amigos gostam de mim? Será que a Aiko Tanaka vai se apaixonar por mim? Quem sou eu? Deus existe? Uma série de questionamentos muito corriqueiros e que eles vão sendo diluídos ao longo das cenas que o Inio Asano vai trazendo aqui. O que muda são os graus, né? E o nível de preocupação em cada um desses questionamentos. E aquela sensação de que o Pum Pum vive sempre com uma nuvem muito carregada de chuva, fazendo uma sombra na vida dele, enquanto o resto do mundo está todo ensolarado. Percebam que em Boa Noite Pum Pum, Pum Pum é este pássaro sem expressão facial, sem detalhes, mirrado, frágil, pequeno, mas muito fofinho, e ele e sua família são representados assim, com um ou outro acessório que os diferenciam. E essa diferenciação é justamente essa marca que o mangaka Inio Asano ele utiliza para colocar o Pum Pum diferente socialmente falando, psicologicamente falando, e que é perceptivelmente, visualmente fácil da gente identificar que ele vive sobre essa nuvem escura em toda a sua vida. Obviamente nem tudo são dias sombrios e melancólicos na vida desse garoto, né? Ele tem uma rede de amigos ali da escola e que ao mesmo tempo que a gente vai percebendo os problemas do Pum Pum, o Pum Pum vai percebendo os problemas dos amigos, né? A própria Aiko, ela também tem os seus problemas e isso vai meio que diluindo aos poucos uma sensação
de inadequação. Isso é mais um meio dessa linguagem universalista, dessa mangá, em que todo mundo, a gente vai tendo os nossos dias de inadequação, nossos dias de tristeza, nossos dias de melancolia. E claro, também a gente vai vivendo a nossa montanha-russa entre dias e momentos felizes, de grande euforia, e depois cai um pouquinho e vai vivendo aquele marasmo, aquele tempo chuvoso, e depois dá uma subidinha de novo. Assim, a gente vai vivendo mais ou menos dentro dessa linguagem universalista que o autor vai colocando todas as cenas e montando aqui a história do Boa Noite Pum Pum. É nesse sentido que essa história apela para que a gente se identifique com esse adolescente japonês, mesmo a gente tendo diferenças culturais muito profundas, né? E essa história, apesar das diferenças culturais, essa é uma história urbana. Então ela amplia esse sentido universal de que não importa a idade, não importa de onde você esteja, em que cultura você está localizado, você se identifica com os temas universalistas aqui, dessa proporção existencialista que a gente tem ao longo da vida, né? E isso eu estou falando aqui do primeiro volume, né? A gente ainda tem mais 6 volumes dessa história aqui que conta justamente o andamento, o desenvolvimento e mais do que isso, literariamente falando, né? A gente tem exatamente a formação desse adolescente aqui passando por esses problemas. E esse contraste de comportamento, de momentos de grande tristeza e solidão, ele é, por exemplo, ressaltado em momentos singelos, por exemplo, como um carinho meio envergonhado desse tio que mora com ele, ou quando um amigo vai se mudar e o presenteia. Então essas cenas singelas são os respiros da vida, né? São esses momentos que a gente vai encontrando para dar uma aliviada em todas essas questões e lembrar que a gente também tem a reciprocidade, né? A gente tem empatia envolvendo com a gente tem essa troca de fluidos. Inclusive tem uma cena interessante também de quando ele está fazendo educação física, né? Tem uma questão do suor, eles com roupas diferentes das que eles usam habitualmente, da farda diferente, né? Fazendo educação física, tem uma questão dos fluidos corporais, suor. Tudo isso é muito bem retratado nessa história e se conecta muito bem com essa grande proposição que o Inio Asano faz aqui nessa história. E graficamente falando, e aqui eu não falo como um especialista, o Inio Asano também faz cenas muito fotográficas, grandes planos urbanos, cheios de detalhes, sombras bem detalhadas, a lente estourando diante da luz, para dar um efeito que é uma câmera que filma a cena, e isso valoriza demais as sequências de ações que ele vai colocando aqui, inclusive em momentos de grande contraste, por exemplo, em momentos mais licérgicos, em momentos em que Pum Pum tem uma certa desorientação, em que ele começa a ter um pensamento sobre quem é Deus, quem precisa que essa figura onipotente, onipresente o ajude, e ele tem isso representado na figura de um sujeito que o tio dele mostrou para ele, e isso vai dando uma coisa meio caleidoscópica, de uma visão meio desorientada para ele. São cenas muito bem feitas graficamente falando, e isso ajuda muito a trazer a certa tradição japonesa de um apelo emocional muito profundo. E não exatamente do Pum Pum, mas das pessoas que o cercam, porque o Pum Pum, quando ele tem esse desequilíbrio, é mais essa questão caleidoscópica, que ele começa a viajar, pensar, e vai viajando, voando. Até tem uma cena final aqui, muito bem feita nesse sentido. E na realidade, ele é muito regular. Ele tem poucos desequilíbrios emocionais, a não ser quando ele está sozinho, né? E que é aí que ele tem esses momentos de pensamentos, e vai pensando, e vai divagando, tendo esses seus momentos de escapismo, né? Bom, eu acho que eu comecei bem, dei um pontapé legal na minha empreitada de ler mangás. Boa Noite Pum Pum foi uma ótima surpresa, eu gostei muito dessa história, pretendo ler os outros 6 volumes. Não sei se eu vou trazer vídeos dos outros 6 volumes, mas a gente vai pensando aqui, vai conversando na medida que eu for lendo. Eu preciso agora, antes de encerrar o vídeo, e antes de eu dar esse recado, eu preciso também pedir que você se inscreva no canal e deixar o like aqui se você gostou desse vídeo. E o recado é que esse livro aqui, ele é recomendável para maiores de 18 anos. Tem essa capa bonitinha aqui, que pode dar a impressão de que é um livro infantil, mas ele é recomendável para maiores de 18 anos, e aqui a gente tem uma enorme responsabilidade social com o nosso público, com a nossa audiência. Se você for menor de 18 anos, peça ao seu papai e sua mamãe para comprar para você esse livro aqui. Daqui a pouco aparece um monte de pai aqui reclamando que eu estou recomendando
livro com capinha bonitinha aqui para filha adolescente, e tá cheio de tema pesado aqui dentro. Mas é sério, tem a recomendação aqui da editora, e é importante que tenha mesmo, porque os temas que tratam aqui são temas muito dramáticos, de questões familiares, conturbações familiares, depressão, esse tipo de coisa. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai se falando no próximo vídeo. Valeu!